RCP Notícias. Na República de Cabo Verde são já 19 horas. Prezados ouvintes, boa noite. Estamos a dar início ao Jornal da Noite para hoje, 26 de agosto, antes os títulos da atualidade. Governos de Cabo Verde e China assinam por troca de notas 2 acordos de cooperação visando a realização de investimentos em infraestruturas no país. Navio Praia da Guada está a ser reestruturado para servir a linha Praia Maio e outras linhas nacionais. A afirmação é do Ministro do Mar, instado a falar da situação difícil porque passa a Ilha do Maio em relação aos transportes marítimos e o abastecimento na sequência do assoreamento no Porto Inglês. José Maria Rebelo, apresentado pela UCIT como candidato a presidente da Assembleia Municipal dos Órgãos, desmente candidatura e diz não ter de momento aspirações de concorrer a qualquer cargo eleitoral nas próximas autárquicas. Acordo do Argel, rubricado há 50 anos por Cabo Verde e Portugal, celebrado pelo PAICV. O líder do partido chama a atenção para a necessidade de se valorizar a independência do país, assim como os ganhos conseguidos e os desafios que Cabo Verde ainda enfrenta. A Alemanha anuncia donativo de 100 mil doses de vacinas contra a Mpox para a África. Prezados ouvintes, a vossa atenção para o Jornal da Noite. O Governo de Cabo Verde e o Governo chinês acabam de assinar por troca de notas 2 acordos de cooperação que visam realizar investimentos em infraestruturas no arquipélago. O ato de assinatura aconteceu esta tarde entre a Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde e o embaixador da China acreditado no país, jornalista Levi Salomão. Um primeiro acordo visa a assistência técnica ao Palácio da Presidência da República e ao Estádio Nacional, 2 infraestruturas que contaram com o financiamento da cooperação chinesa. O objetivo, explica a Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, Miriam Vieira, é garantir a sustentabilidade dos 2 edifícios de infraestrutura desportiva. Então nós entendemos que é preciso fazer cada vez mais melhorias, introduzir cada vez mais melhorias ao Estádio Nacional. É nesse sentido que a China irá participar com cerca de 30 milhões de RMB yuans, correspondente a basicamente 420 mil contos de Cabo Verde, para, implementar essas 2 assistências técnicas. O segundo protocolo, rubricado entre Cabo Verde e a China, contempla a reabilitação de 3 escolas. Uma primeira infraestrutura é a escola secundária de Salindeiro, do município da Ribeira Grande. Uma segunda infraestrutura escolar é a escola secundária Olegário Tavares, em São Miguel, e o complexo educativo de Santa Catarina, da Ilha de Fogo. Portanto, são infraestruturas que obviamente têm tido repercussões positivas, sobretudo para o desenvolvimento do capital humano no país. Os custos de reabilitação das infraestruturas escolares ainda não são conhecidos, segundo a Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, porque os projetos ainda estão em fase de estudo de viabilidade. E Cabo Verde quer aprofundar as relações de cooperação com a China, fomentando as relações económicas e empresariais. Uma delegação cabo-verdiana, chefiada pelo Primeiro-Ministro, participa na conferência da FOCAC, que acontece na próxima semana em Pequim, com o incremento da cooperação em agenda. De novo, neste jornal, o jornalista Levi Salomão. Enquanto decorre a próxima edição do FOCAC, Cabo Verde estará a participar em diversas sessões do Fórum. A Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros explica que esta será uma oportunidade para os governos delinearem novas áreas de cooperação entre os 2 países. Nós queremos, sobretudo, fomentar a transição digital. Como sabem, a China tem uma elevada expertise em matéria de novas tecnologias que são utilizadas para o fomento da transição energética. Cabo Verde tem uma agenda ambiciosa em matéria de transição energética. Esta será uma das áreas. Obviamente, nós queremos incrementar um pouco mais o investimento chinês aqui no país. Nós temos excelentes relações económicas e comerciais, mas queremos mais e sabemos também que poderemos fazer mais. Para além disso, há um outro setor, que é o setor das mudanças climáticas, também que está ligado à questão da transição energética, mas queremos, de facto, potenciar um pouco mais algumas ações
para que Cabo Verde possa efetivamente mitigar e fazer face às alterações climáticas. A segurança consta também dos interesses de Cabo Verde no Fórum. Tanto assim é que o Ministro da Segurança Interna também integra a delegação governamental cabo-verdiana à China. Uma delegação, portanto, chefiada pelo Primeiro-Ministro, também estará presente o Ministro dos Negócios Estrangeiros, a Ministra da Saúde, o Ministro da Indústria, Comércio e Energia e o Ministro da Segurança Interna. Como sabe, nós temos um grande projeto que tem a ver com segurança interna, que é a Cidade Segura, que já vem sendo financiado pela China, e nós queremos continuar com esse projeto. Estamos a prever contar com financiamento para a terceira fase desse projeto. O FOCAC é um fórum promovido pelo governo chinês para fortalecer a cooperação económica e as relações comerciais sino-africanas, refletindo as necessidades e interesses da China e da África. O fórum foi criado em 2000, acontece de 3 em 3 anos, na China ou em um país africano, em alternância. A edição 2024 acontece em Pequim, na próxima semana. Assim, o jornalista Levi Salomão. O déficit orçamental de Cabo Verde foi de 0,6% em julho, com um ligeiro agravamento de 0,1 pontos percentuais em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados de execução orçamental divulgados hoje pelo governo. O saldo global provisório foi negativo de 1,606 mil milhões de escudos no mês passado, enquanto o saldo corrente primário fixou-se nos 1,7% do PIB, como em julho de 2023, de acordo com os mesmos dados. Cabo Verde registrou um aumento de receitas de 11% no período em análise e as despesas subiram 11,8%. As receitas totais da administração central, incluindo vendas de ativos não financeiros, realizadas até julho, totalizaram 38 mil milhões de escudos, um aumento de 10,9% em relação ao período homólogo, segundo ainda os dados de execução orçamental. Em julho, 93,9% das despesas totais executadas por Cabo Verde foram financiados com recursos do Tesouro, enquanto os restantes 6,1% foram com recursos externos. No passado mês, a dívida pública de Cabo Verde era de 107,9% do PIB, uma redução de 2,9 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2023. O professor universitário José Maria Gomes Rebelo confirmou à RCV que não tem neste momento aspirações de concorrer a qualquer cargo eleitoral nas próximas autárquicas. José Rebelo diz que não aceitou o convite para se candidatar à Assembleia Municipal de São Lourenço dos Órgãos, que lhe foi dirigido pela candidatura de João Sanches Monteiro. E face a notícias veiculadas, viu-se obrigado a esclarecer a situação. A reportagem é da Miriam Lopes dos Santos. O convite para encabeçar a lista à Assembleia Municipal de São Lourenço dos Órgãos efetivamente existiu e partiu de João Monteiro, mas não chegou a ser aceite, conforme José Maria Gomes Rebelo. Tenho tido alguns encontros com o Sr. João Monteiro, a quem declarou-me a sua vontade, manifestou-me a sua intenção de candidatar à Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos e também me convidou a ser presidente da Assembleia, a ser candidato a presidente da Assembleia Municipal. Mas, apesar de o ter encorajado, sempre lhe disse da minha reserva e da minha indisponibilidade, tendo em atenção não só os meus projetos académicos, técnico-profissional, mas também as minhas atividades cívicas. De facto, fiquei um pouco surpreendido, porque eu nunca tinha tido qualquer arranjo em entendimento com o CID, embora no último dia ele me manifestou que tinha tido, portanto, a confirmação do apoio ao CID, e quando obtive, portanto, a notícia, fiquei imediatamente espantado e lógico, queria desfazer isso. O professor universitário diz ter ficado surpreendido com o anúncio da UCID, incluindo o seu nome. José Maria Gomes Rebelo diz já ter reiterado a João Monteiro a sua indisponibilidade para qualquer cargo eleitoral. Sim, com o Sr. João Monteiro já falámos largamente sobre isso, já reiterei a minha posição, e também já lhe disse que, portanto, se não fizessem
se não tomassem alguma posição em tempo, que seria obrigado a fazer a comunicação, e achei por bem, em tempo oportuno, portanto, deixar claro, porque tenho familiares, tenho amigos, tenho pessoas que têm convivido comigo e que me conhecem muito bem, e pelo número das chamadas e das mensagens que eu recebi a propósito, eu achei importante, portanto, deixar claro a minha posição, até porque também já tinha apontado no segmento dessa preocupação algumas considerações ao candidato João Sanches Monteiro, e inclusive dando-lhe sugestões de potenciais candidatos, porque eu, de momento, não tenho interesse, portanto, em participar em qualquer atividade ou associação ou iniciativa individual de candidatura político ou partidária. Professor universitário José Maria Gomes Rebelo confirma que não tem neste momento aspirações de concorrer a qualquer cargo eleitoral e alega não ter dado qualquer confirmação de candidatura ao CID. Fica aí então esta informação. José Maria Rebelo, apresentado pelo CID como candidato a presidente da Assembleia Municipal dos Órgãos, desmente a candidatura e diz não ter de momento aspirações para concorrer a qualquer cargo eleitoral nas próximas autárquicas. E nós não conseguimos, apesar de muito esforço, ouvir o líder da UCID, João Santos Luís. O PAICV convocou hoje a imprensa para assinalar o acordo do Argel, rubricado por Cabo Verde e Portugal, que conduziu à independência do país há 50 anos, mais precisamente no dia 25 de agosto de 1974, em Argélia. Na ocasião, o presidente do partido ressaltou a necessidade de se valorizar a independência de Cabo Verde, os ganhos conseguidos e os desafios a encarar em nome da melhoria das condições de vida dos cabo-verdianos. A reportagem é da Joana Lopes. Há já 50 anos foi assinado o Acordo de Argel, que permitiu a independência de Cabo Verde. O presidente do PAICV recorda o momento histórico. Em Argel, a 26 de agosto de 1974, duas delegações importantes de Portugal e do PSCC chegaram a entendimento na sequência de outras negociações que teriam tido lugar em Londres e também em Argel sobre compromissos que conduziriam ao reconhecimento da independência da Guiné-Bissau, mas também ao reconhecimento da ideia da independência de Cabo Verde. No acordo, consideraram o acesso de Cabo Verde à independência uma condição necessária para uma paz duradoura e a cooperação entre Cabo Verde e Portugal. O governo português reafirma o direito do povo de Cabo Verde à autodeterminação e independência e garante a efetivação desse direito de acordo com as resoluções pertinentes das Nações Unidas, tendo também em conta a vontade expressa da Organização da Unidade Africana na altura. O governo português e o PAIGC consideram que o acesso de Cabo Verde à independência, no quadro geral da descolonização dos territórios africanos sob dominação portuguesa, constitui fator necessário para uma paz duradoura e uma cooperação sincera. Rui Semedo sublinha a necessidade de se valorizar o percurso que conduziu o país à independência, os ganhos conseguidos e os desafios a encarar, nomeadamente no sentido de se conseguir a melhoria da qualidade de vida das pessoas. É preciso valorizar também a independência de Cabo Verde, com os seus desafios, com os seus obstáculos ou obstáculos que conseguiu ultrapassar, mas também com ganhos e conquistas. Entre os desafios que permanecem até ainda hoje, há a melhoria da qualidade de vida das pessoas, melhoria da qualidade da liberdade das pessoas, dos cidadãos, mas também conquista de maior dignidade para as pessoas, para além de termos maior transparência na gestão dos assuntos públicos deste país. 50 anos de luta, de sacrifícios e também de ganhos após a assinatura do Acordo de Argel, lembrado no âmbito do centenário de Amílcar Cabral.
São já 19h15. O ministro do Mar defendeu hoje que se está numa fase de transição em que os transportes marítimos vão passar para a tutela do Ministério dos Transportes. Jorge Santos falava à margem de uma visita às estruturas portuárias na cidade da Praia. Relativamente aos transportes marítimos, esta reforma, o Governo, achou de bem centrar toda a atividade dos transportes num só Ministério. Portanto, vamos ter o Ministério dos Transportes e que vai ter a responsabilidade não só dos transportes aéreos, como também dos transportes marítimos. E é neste quadro que estamos a fazer essa reforma de forma tranquila e com certeza que toda a atividade dos transportes, que diz respeito principalmente aos transportes, à circulação dos barcos e também à concessionária, CV Interilhas e todo no que diga respeito ao Serviço Público de Transportes, é com o Ministério do Mar e nós, com certeza, estamos nessa fase de transição. No que toca à situação difícil porque passa a Ilha do Maio em relação aos transportes marítimos e o abastecimento na sequência do assoreamento no Porto Inglês, a CV Interilhas já avançou que não tem como alocar outro barco para substituir o Crioula, que não consegue descarregar cargas naquele porto. Considerações que vieram depois do edil do Maio defender que já está mais do que na hora do Governo e da Cabo Verde Interilhas darem uma atenção especial à Ilha do Maio. O ministro do Mar, Jorge Santos, considera que a decisão do Governo de reabilitar o navio Praia da Guarda vai na linha de dar resposta a situações como a enfrentada na Ilha do Maio. A reestruturação do navio Praia da Guarda, e que é um navio que possivelmente virá colmatar esta necessidade, principalmente na sua ligação com o Maio e noutras rotas importantes do país, com a sua transformação e também com a montagem no mesmo navio de todas as condições para a rampa de popa. Igualmente, o Governo de Cabo Verde já é público que tem um processo de aquisição de navios, não só para o transporte interilhas, e que neste momento é um projeto que está sendo executado e está sendo dirigido pela Enapor. E o processo está em curso, os barcos, primeiro, já está na fase de concurso para ser fabricado, assim como também quer comprar ainda um barco que não seja, mesmo não sendo novo, mas que seja adaptado às condições. Ou seja, o que se quer é rapidamente melhorar ainda mais os serviços portuários e atender, por exemplo, a uma situação como a Ilha do Maio, mas também criar. Agora, temos que ter em vista que a demanda está a aumentar, cada vez mais temos transporte de mercadorias e também de pessoas em Cabo Verde, e a resposta, com certeza, é cada vez mais exigente. E é neste quadro que estamos a criar as soluções. Ministro do Mar a defender que o Executivo está a trabalhar nas soluções para um cenário de demanda de transportes de cargas e passageiros cada vez mais exigente. Uma equipa multidisciplinar cabo-verdiana deverá, a partir de amanhã, participar numa missão de fiscalização marítima do espaço sob a soberania e jurisdição nacional a bordo do NRP Viana do Castelo, no âmbito de um acordo bilateral entre Portugal e Cabo Verde, conforme o comandante Ricardo Sagranja. A viagem do NRP Viana do Castelo a Cabo Verde surge no âmbito das atividades de cooperação no domínio da defesa, diplomacia naval e apoio à política externa do Estado português, inseridas na iniciativa Mar Aberto 2024. A reportagem é do Albertino Brito. Nesta missão, o NRP Viana do Castelo vai a 10 países, incluindo os africanos da língua oficial portuguesa. Ao falar para a imprensa em São Vicente, o comandante Ricardo Sagranja explica que o contributo da embarcação naval portuguesa nesta operação de 3 dias a Cabo Verde será, numa primeira fase, apoiar a equipa multidisciplinar cabo-verdiana, mas, em caso da necessidade, prestar algum suporte. Vamos embarcar aqui uma equipa multidisciplinar de autoridades cabo-verdianas, elementos da Guarda Costeira, elementos da Polícia Marítima, elementos da Polícia Judiciária e do Instituto da Inspeção-Geral das Pescas. Portanto, vão embarcar aqui a bordo e o navio, o NRP Viana do Castelo e os militares portugueses aqui embarcados irão colaborar, irão projetar esta equipa para exercer a sua ação de soberania no âmbito das suas competências, que neste caso será ações de fiscalização a navios que se encontrem
nas águas de Cabo Verde, principalmente navios de pesca. Sim. Para o comandante do NRP Viana do Castelo, Ricardo Sá Granja, este tipo de ações é importante para o reforço da cooperação bilateral entre Portugal e Cabo Verde. Nós conseguimos, ao abrigo de um acordo bilateral ou de um tratado com a República de Cabo Verde, projetar uma equipe multidisciplinar das autoridades cabo-verdianas, projetá-la para os espaços de soberania e jurisdição nacional de Cabo Verde, portanto, cerca de até às 200 milhas de costa, portanto, de toda a ZEE, e colaborar com as autoridades cabo-verdianas na fiscalização dos seus espaços marítimos. Portanto, o NRP Viana do Castelo, a Marinha Portuguesa, as Forças Armadas Portuguesas, o Estado português, vêem este tipo de ações como uma referência, portanto, esta colaboração é uma referência, portanto, é uma coisa única. O podermos ou termos a capacidade de ajudar as autoridades cabo-verdianas a projetar a sua ação de soberania no Estado até ao limite da sua área de soberania ou jurisdição nacional, vemos isto como um fator muito relevante e muito importante para o Estado português. O NRP Viana do Castelo partiu da base naval de Lisboa no dia 21 de agosto para uma missão que terá a duração de 4 meses e deverá visitar 10 países, incluindo os africanos da língua portuguesa. O navio vai estar em Cabo Verde até 31 de agosto. Rádio Nacional de Cabo Verde, Jornal da Noite. O presidente do Conselho Diretivo do IFP, Paulo Santos, considera de falta de respeito e lamentável as declarações do presidente da Câmara Municipal da Praia, que afirmou sábado que estágios profissionais são para enganar os jovens recém-licenciados e defraudar as suas expectativas. Paulo Santos afirma que nos últimos anos o IFP já formou milhares de jovens no país. A reportagem é da Gracete Silva. O presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional, Paulo Santos, face às declarações do presidente da Câmara Municipal da Praia, chamou a Rádio de Cabo Verde para dizer que Francisco Carvalho desrespeitou e desvalorizou os trabalhos realizados pelo IFP. Nos últimos 8 anos nós colocamos nesse programa mais de 16 mil jovens que foram inseridos no mercado de trabalho. Realizamos estudos de impacto todos os anos e o estudo aponta para nós uma taxa de inserção entre 60% a 70%. Desse total, 60% a 70% estão com contrato de trabalho. Ele desvalorizou, portanto, todo o trabalho do IFP. Temos o programa de formação profissional, que já passou mais de 34 mil jovens, portanto, nas nossas estruturas do IFP nos últimos anos. Temos o apoio à contratação e outros incentivos também ao nível de empreendedorismo, que são políticas ativas de emprego, que são políticas que visam a inserção dos jovens no mercado de trabalho. Aliás, estas ações estão alinhadas com as recomendações da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e ele desrespeita a própria OIT, que é, portanto, um organismo, portanto, internacional. Paulo Santos disse que nos últimos anos o IFP já formou milhares de jovens em Cabo Verde. Santos sublinhou ainda que o edil desrespeitou os trabalhos feitos. Nos últimos 8 anos nós colocamos nesse programa mais de 16 mil jovens que foram inseridos no mercado de trabalho. Realizamos estudos de impacto todos os anos e o estudo aponta para nós uma taxa de inserção entre 60% a 70%. Desse total, 60% a 70% estão com contrato de trabalho. E nós temos outros programas também, que ele desvalorizou, portanto, todo o trabalho do IFP. Temos o programa de formação profissional, que já passou mais de 34 mil jovens, portanto, nas nossas estruturas do IFP nos últimos anos. Temos o apoio à contratação e outros incentivos também ao nível de empreendedorismo, que são políticas ativas de emprego, que são políticas que visam a inserção dos jovens no mercado de trabalho. Aliás, estas ações estão alinhadas com as recomendações da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e ele desrespeita a própria OIT, que é, portanto, um organismo, portanto, internacional. Reação do presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional, Paulo Santos, às declarações do presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho. Os tubarões desempenham papéis importantes na natureza como parte da cadeia alimentar superior e mantêm equilíbrio nos ecossistemas marinhos. O sublinhado é do biólogo marinho Jaquelino Varela, que chama a atenção da comunidade costeira para a necessidade de multiplicar ações a fim de proteger essas espécies ameaçadas de extinção. Varela desenvolve projetos de investigação e conservação de tubarões em Cabo Verde e pretende envolver agentes e instituições, assim como a comunicação social e comunidade estudantil.
no sentido de se intensificar as ações de sensibilização para a preservação das espécies. A reportagem é do Domingos Sanches. O biólogo marinho Jaquilino Varela, natural do Concelho de Santa Cruz, conversa com os pescadores de que os tubarões cumprem um papel essencial no ecossistema marinho. Essa palestra está faz parte de um projeto que se chama Olho na Mar, integração de comunidade na conservação de tubarão, financiado pela GFSGP, Fundação Ruford e Ministério de Ambiente de Cabo Verde, onde que o nosso público-alvo é pescadores, no que sensibiliza pescadores para a importância que o tubarão tem, para mostrar que no mês de tubarão no oceano, para não poder ter um oceano saudável e em equilíbrio, engaja pescadores nas atividades de conservação de tubarão. Jaquilino Varela afirma que o engajamento da comunidade pescatória é um tópico extremamente importante no contexto de proteção dos tubarões e lembra também que a comunicação social desempenha um papel crucial na sensibilização. Tem a comunicação social como nosso aliado, porque pessoas bebem de informação de comunicação social e nota que tubarão só é notícia quando ataca pessoas. Ao contrário, por exemplo, de tartaruga, que sempre é noticiado como um animal importante, mas as pessoas que sabem que tubarão é tão importante cima é tartaruga, mas tubarão que tem o mesmo tratamento cima que as outras espécies, que não está considerado mais emblemático, mais icônico, mas que é extremamente importante. Tem alunos de diferentes fases escolar, tem clubes de mergulho, na Boa Vista, onde aquele projeto está principalmente concentrado no setor de turismo, que é um setor também que tem interação com o tubarão, no que leva informações credíveis para mostrar, mas também explica a pessoas por que ocorre ataque de tubarão e, sobretudo, para mostrar que o tubarão é extremamente importante para não ter um oceano em equilíbrio e um oceano com saúde. Delva Fortes marca presença nesta palestra e explica que os tubarões são importantes, pois são agentes ativos no combate às alterações climáticas e perda da biodiversidade. O que Jaquilino fala é um ponto fundamental, principalmente para nós que de Bocamar, licenciam, que não está vive e não está sobrevive de pesca. Mas para o que é flano, é importante nos proteger-se. Centro de Educação Ambiental de Santa Cruz, investimento que busca promover a sustentabilidade ambiental. É palco de um encontro com os pescadores para defender a proteção adequada dos tubarões, espécies que precisam de medidas de assistência, conforme salienta o biólogo marinho Jaquilino Varela. E na ocasião, os pescadores realizam a limpeza do fundo marinho. São já 19h27. Breves internacionais. O governo alemão vai doar 100.000 doses de vacina contra o Mpox para os países africanos, onde está a circular fortemente na sequência de um compromisso semelhante da França, anunciou hoje fonte oficial. As doses de vacina deverão estar disponíveis a curto prazo, a partir das reservas do exército alemão. O coordenador do Escritório de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU na Ucrânia apelou hoje para a proteção dos civis após uma das maiores vagas de bombardeamentos russos contra a infraestrutura energética do país. O candidato da oposição venezuelana, Edmundo González, que reivindica vitória nas presidenciais de 28 de julho, não compareceu hoje para ser ouvido na investigação criminal contra si no Ministério Público, que já emitiu nova convocatória. O Ministério Público refere ainda que os fatos estão relacionados com a publicação e manutenção do sítio na internet, a alegada prática dos crimes de usurpação de funções, falsificação de documento público, instigação à desobediência à lei, crimes informáticos, associação para a prática de crime e conspiração. Já estamos a repor os títulos deste Jornal da Noite. Governos de Cabo Verde e China assinam por troca de notas 2 acordos de cooperação visando a realização de investimentos em infraestruturas no país. Navio Praia da Guarda está a ser reestruturado para servir a linha Praia Maio e outras linhas nacionais. A afirmação é do Ministro do Mar. José Maria Rebelo, apresentado pela UCIT como candidato a presidente da Assembleia Municipal dos Órgãos, defende a candidatura
acordo de Argel, rubricado há 50 anos por Cabo Verde e Portugal, celebrado pelo PAICV, o líder do partido chama a atenção para a necessidade de se valorizar a independência do país, assim como os ganhos conseguidos e os desafios que Cabo Verde enfrenta. A Alemanha anuncia donativo de 100 mil doses de vacinas contra a Mpox para a África. 19h30, termina este Jornal da Noite para hoje, 26 de agosto. Em nome de toda a equipa que trabalhou para si, queira aceitar os votos de uma ótima noite, um bom descanso a todos. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV